Olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre um livro muito útil, que é o Como Escrever Bem, do William Zinsser, ou algo assim, tá? Ele é um escritor americano, nasceu em Nova York, né, nos Estados Unidos. Ele ministrou aulas em Yale, Columbia, e escreveu em jornais também. Então ele era jornalista, basicamente, né? Aqui tem um subtítulo, né? Um clássico manual americano de escrita jornalística e de não ficção. A gente vai seguindo aí essa trilha de livros que são indicados, né? Para quem quer escrever melhor, para quem quer seguir essa atividade que parece tão difícil, né? E vários livros têm essa proposta. Esse aqui é um dos mais famosos entre os jornalistas americanos. Me parece, eu não sei se eu tirei isso aqui do prefácio, agora eu não vou me lembrar, que esse livro era uma espécie de manual obrigatório para aqueles que entravam para os jornais nos Estados Unidos para saberem como fazer para escrever ali no dia a dia do jornal, né? Ele tem uma proposta bastante prática, bem direta, tem muitos exemplos, né? Assim, é um livro que vai te ajudar se você tá interessado no assunto. Então, é um livro que vale muito a pena você conhecer. Olhando assim, eu vou consultar as anotações que eu fiz. Gente, eu não costumo fazer isso, mas olha só o tanto que eu grifei com caneta marca-texto nesse livro, né? É um assunto que me interessa muito como professora. Eu nunca pensei em escrever de fato alguma coisa, especialmente nunca pensei em escrever ficção, mas escrever é uma atividade que a gente acaba fazendo no dia a dia por várias razões, né? Se você, por algum motivo, precisa escrever, eu recomendo bastante esse livro. Enfim, aí eu vou consultar aqui um pouco as minhas marcações para não ficar muito vago e para realmente mostrar para vocês o que tem dentro do livro, né? Ele, no índice aqui, ele divide em 5 partes. A primeira parte são os princípios, é aquilo que você tem que ter sempre em mente quando você vai escrever alguma coisa. Na parte 2 são os métodos, e aí ele dá exemplos muito claros de como você faz determinadas coisas. Por exemplo, como que você inicia um texto, como que você seleciona o tipo de fato, evento que você vai abordar. Lembrando que, como ele era jornalista, não deixa de ser um foco ali na escrita de não ficção, né? E a parte 3, ele divide em alguns gêneros. Então, ele faz uma introdução sobre a não ficção como escrita, como literatura. Depois, escrever sobre pessoas. Aí ele dá exemplos e métodos para você fazer entrevistas. Escrever sobre lugares, né? Você fazer reportagens sobre viagens e escrever sobre si mesmo, memórias, né? Eu acho que especialmente esse capítulo sobre memórias pode interessar muita gente, porque existe um interesse muito grande pelos livros de memórias, né? Então eu acho que é um caminho bem legal. Na parte 4, ele faz alguns ajustes finais, assim, para você acertar a sua voz no texto, como que você vai tomar decisões ali finais para você concluir, né, o seu texto. Enfim, aqui no primeiro, na primeira parte, na introdução, aliás, ele faz referência ao E.B. White, né, que é dos autores desse livro aqui, Elements of Style. Esse livrinho, que vocês estão vendo que é bem pequenininho, ele também é considerado uma espécie de manual, assim, obrigatório para quem quer escrever. Eu me lembro até de comentarem que o... Barulho. Eu me lembro até de comentarem que o
o Stephen King conhece esse livrinho aqui. Então, eu ainda não li o On Writing, né? Mas eu tô pretendendo ler em breve. Então, esse E.B. White e o William Strunk Jr. também, que é autor do livro desse livrinho aqui, eles são considerados uma espécie de bibliazinha, né? Para quem quer escrever e tudo mais. E o Ziemser faz referência a ele aqui na introdução. Diz que ele ajudou muito a encontrar a maneira de escrever e tudo mais. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que esse livro aqui ele é muito focado na gramática do inglês, né? Quer dizer que se você quer escrever, você tem que ter como base a gramática. No caso, a gramática da sua língua, né? Que você precisa saber os princípios básicos da gramática, precisa estar atento a isso para que você consiga estruturar o seu texto, a partir dali ele ficar mais claro, para você conseguir imprimir a mensagem que você quer imprimir. Então, eu acho que é uma unanimidade entre as pessoas que escrevem bem e que dão conselhos a respeito de escrita, que a gramática é indispensável, né? Isso para mim é uma notícia boa, né? Porque eu adoro gramática, gosto de ensinar gramática. Mas para quem tem dificuldade com a gramática, pode ser uma notícia um pouco, né, um balde de água fria na pessoa. Eu vou realmente ter que aprender gramática. Enfim, não é para você ficar, né, virar um especialista e entender grego, latim e tudo mais, a não ser que você queira, né? Mas é o básico mesmo, é você tomar cuidado ali com a estrutura, sujeito, verbo, predicado, né? Assim, complemento e o predicado, verbo mais complemento. Essas coisas bem básicas mesmo, que não vai doer se você prestar atenção e que vai fazer toda a diferença na clareza do seu texto, né? Então, ele faz referência a isso, né? Logo na introdução. Tá certo? Em seguida, ele já começa com a parte 1, com os princípios, e ele diz que o primeiro princípio que você tem que estar atento é a simplicidade, né? Você tem que estar atento à maneira como você vai transmitir determinada ideia no papel, ela tem que passar essa mensagem de maneira simples, né? Porque o que você quer é que toda e qualquer pessoa que ler aquele texto consiga entender o que você está dizendo. Então, se você empolar o texto, ficar colocando elementos que você considera chiques, que você considera elegantes, podem atrapalhar e surtir o efeito contrário, né? Então, o primeiro princípio ao qual ele faz referência aqui é a simplicidade. Eu diria que tem algumas coisas aqui que ele fala mais para frente do livro, a respeito, por exemplo, de como escrever é pensar, que deveria ter vindo antes, né? Porque antes de você começar a escrever, na verdade, você tem que ter a clareza do que você quer escrever. Qual é a mensagem, qual é o conteúdo do seu texto. É preciso pensar primeiro antes de começar a escrever, né? Pelo menos a princípio a gente pensaria assim. Mas ele seguiu essa ordem que eu tô falando para vocês. Depois ele vem num outro princípio chamado excessos, em que, na verdade, ele diz que você tem que cortar os excessos. Se a sua frase parece longa demais, se você usa expressões muito longas, talvez você deva considerar trocar por expressões curtas. Por exemplo, em vez de dizer no momento atual, você troca por hoje, né? Parece simplista. E eu pensei a mesma coisa quando eu li. Mas quando você para pensar, quando você pega um texto que está super bem escrito, que está de fato elegante e que está transmitindo com facilidade, com fluidez, na verdade, se você for observar, são essas escolhas que o autor fez, né? Sabe quando as pessoas falam assim, esse texto é muito fluido, ele flui com muita rapidez, eu leio super rápido. Na verdade, está conectado, obviamente,
ao tamanho das frases, né? E ao tamanho das expressões, das palavras que você usa, de fato. Então, esse princípio dos excessos, acho que é um dos mais importantes que você tem que observar quando você está escrevendo. Porque a gente tem uma tendência, né, de pensar, talvez se eu disser no momento atual, vai ficar mais elegante, vai ficar mais rebuscado. E, na verdade, não é isso que você quer. O que você quer é que o seu texto seja direto. Porque o texto direto causa mais impacto. É o que ele vai falar aqui também um pouco mais pra frente, né? Aí ele fala aqui também, nessa parte dos excessos, sobre a imprecisão. Porque para o seu texto ser direto, você tem que ter a clareza na sua cabeça do que você quer dizer. Porque se você começa a usar expressões de certa forma, de um certo jeito, de certa maneira, e outras expressões parecidas com essa, na verdade o que você está expressando no texto é a pouca clareza que aquela ideia está na sua mente. Porque se você está inclinado a escrever de certa maneira, é porque aquela coisa de certa maneira na sua cabeça não está muito clara. Então pensa de novo um pouco melhor no que você quer dizer e corta esse de certa maneira e em seguida coloca aquilo exatamente que você quer dizer. E procurar essa precisão, às vezes é difícil, mas é um exercício necessário para que o seu texto cause o impacto que você precisa que ele cause, né? Aqui tem uma expressão ótima que ele usa assim, no turbilhão da crucialidade. Olha isso, é uma palavra bem difícil, é uma palavra que a gente não usa no dia a dia e que nos causa uma certa dúvida, aliás, bastante dúvida no que a pessoa quer dizer. No turbilhão da crucialidade. É claro que ela tem sentido, né? Se você for ao dicionário, se você começar a pensar muito sobre aquele texto, você vai encontrar o sentido para ela. Mas até você fazer isso, seu texto reduziu, né? O texto que você está lendo, no caso, reduziu o impacto dele sobre você, porque você não foi impactado imediatamente pelo sentido daquela expressão, né? Então, ele aconselha a trocar palavras como crucialidade por uma palavra mais simples. E aqui eu preciso emitir a minha opinião a respeito, né? Eu não sou totalmente contra as palavras mais incomuns, digamos assim. Por exemplo, crucialidade. Porém, eu acho que a gente tem que trabalhar isso com uma coisa com bastante cuidado e sem exagerar, né? Porque realmente, hoje, né, se vocês forem pensar aí, eu lembrei de uma coisa interessante agora. Eles fizeram um estudo de vocabulário, né, dos jovens ali, recém-saídos da escola, em comparação com os jovens há 20, 30 anos atrás. E eles descobriram que o nível de vocabulário está em 1/3 daquele que era 30 anos atrás. Então, primeira coisa, você está escrevendo para uma pessoa, provavelmente, que pode estar nesse grupo. Não necessariamente. Afinal de contas, quem está lendo está ampliando o seu vocabulário e a gente conhece isso. Mas também é possível que você queira atingir um número maior de pessoas e tenha que pensar nisso. Em resumo, né, na minha visão, é legal você procurar as palavras mais específicas, não é? Palavras que expressem com mais precisão aquilo que você quer dizer e evitar as palavras muito complicadas, aquelas que você vai ao dicionário e tem um sinônimo muito mais simples que a maioria das pessoas costuma usar. Eu tendo a me ficar ali no meio do caminho entre você simplificar demais e deixar o texto meio empobrecido e você deixar o texto muito difícil, muito empolado. A pessoa que vai ler não vai pegar a mensagem e ainda vai ficar um pouco mais confusa do que ela estava quando começou. Enfim,
Aí já é uma questão de escolha também. Eu acho que o manual, ele é uma espécie de guia, né? Não é para você sair por aí fazendo exatamente o que os outros falam, sem pensar a respeito, né? Ele fala um pouco sobre vocabulário, né? Por exemplo, ele faz algumas exemplos de expressões aqui. Hilariante, né? Hilariante é uma coisa engraçada, é uma coisa risível. E aí você vai ter que fazer esse equilíbrio no seu texto entre uma palavra simples e uma palavra que expressa uma coisa mais precisa, né? Venalidade e vício. Então ele faz esses exemplos. Venalidade e vício, por exemplo, é uma expressão interessante para você analisar. Porque vício é uma palavra ampla. Vício pode ser qualquer coisa, qualquer hábito ruim. E venalidade é apenas um desses hábitos ruins, né? Que é o fato de você estar pronto para se vender, na verdade, né? Literalmente quer dizer isso. Então, talvez tenha que você fazer uma espécie de ponderação entre a palavra mais específica e a palavra que todo mundo vai conhecer, e o seu texto vai ficar muito mais claro, né? Ele fala alguns capítulos sobre os usos, né? Então, assim, aquele é o momento em que você tem que decidir se você quer o seu texto estritamente correto do ponto de vista gramatical. Isso é uma escolha que você tem que fazer. Ou se você quer deixar o seu texto mais solto, mais fácil, mais fluido realmente, e você vai infringir, de fato, algumas regras gramaticais. Isso é importante, né? Porque se você for ir muito complicando no sentido de ai, olha só, essa construção aqui não tá certa, porque esse verbo aqui, ele tem determinada regência, ele precisa daquela preposição depois, e se eu não colocar aquela preposição vai estar gramaticalmente incorreto, mas vai estar mais próximo do coloquial. E essa é uma decisão que você tem que fazer, pensando justamente em quem você quer atingir com aquele texto, né? Quem você quer que leia aquele texto. Então, é uma decisão também que vale muito a pena ser tomada ali quando você está escrevendo. Se é um texto mais formal, e aí é bom você seguir essa regrinha aí da regência do verbo, no caso do exemplo. Se não, talvez valha a pena você infringir, pular aquela cerquinha, né? Para que o texto fique mais reconhecível, mais familiar ao leitor, né? E, portanto, ele vai ter um pouco mais de simpatia pelo seu texto. É incrível, gente, como que um texto corretinho gramaticalmente, às vezes fica um pouco antipático, né? As pessoas têm um certo problema com isso. Enfim, deixa eu ver aqui alguma coisa mais que seja interessante falar sobre ele. Vocês estão vendo, gente, que o texto é bem prático, né? Ele tem conselhos muito práticos, ele coloca aqui exemplos de textos. Deixa eu ver se eu reconheço esse aqui de quem é. Aqui tá falando sobre um texto do H.L. Mencken, que parece que é um autor bastante conhecido. Ele escreveu um texto chamado Julgamento do Macaco, em que ele fala sobre o julgamento de um jovem professor que ensinava a teoria da evolução nas suas aulas no estado do Tennessee, no verão de 1925. Então, é uma questão interessante até, né, que envolve aí essa questão de o que ensinar na escola, a teoria da evolução versus o criacionismo, né, e outras questões aí. Vocês vejam que o próprio tema do autor do texto do Mencken é um tema muito atrativo, né? Ele fala isso um pouco mais para frente. Ele diz que você não tem como ficar
criando situações, criando coisas mirabolantes para o seu texto ficar melhor. Na verdade, o que você tem que fazer é selecionar o ângulo melhor daquilo que você quer escrever, porque a história tem que ser boa, né? Isso é muito interessante, porque se você não é um grande escritor, como, por exemplo, o Herman Melville, né? Você vai ter um problema ali na hora de escrever. Se o seu texto não, se a sua ideia, né, o objeto do seu texto não for muito atraente, você vai ficar capengando ali para que aquele texto tenha alguma espécie de atrativo para o leitor. Então, é muito interessante o que ele fala isso a respeito. É claro que a gente tem autores aí que a gente leria até a lista do supermercado, né? Porque ele sabe manipular as coisas para que fiquem interessantes. Mas se a gente, né, se nós meros mortais não temos essa capacidade, então a gente tem que saber selecionar o assunto, né, que a gente quer abordar. Ele fala isso aqui um pouco. É uma questão mais de feeling, né? No caso dele, de um feeling de repórter, de jornalista, certo? Na página 70, ele fala sobre a questão do assunto mesmo, né, que a gente estava comentando. Ele fala: Tolstói não podia escrever um livro sobre a guerra e a paz, nem Melville um livro sobre a caça às baleias. Eles tomaram algumas decisões redutivas. O que ele quer dizer com isso? Que quando Tolstói e Melville sentaram para decidir o que escrever, eles não estavam pensando em fazer um tratado propriamente. Gente, só um minuto. Voltei. Meu olho começou a lacrimejar, mas eu acho que agora já tá tudo bem. Enfim, eu tava falando sobre o Tolstói e o Melville, né? O que acontece é o seguinte: o que ele tá querendo dizer aqui é que esses autores, eles não estavam preocupados em fazer um tratado sobre baleias ou um tratado sobre a guerra e a paz. Eles estavam interessados em dar a essa temática o seu olhar próprio, o seu olhar individual, que acabou sendo o diferencial quando você lê esses livros, né? Você pode não gostar de Guerra e Paz, você pode não gostar do Moby Dick, mas é inegável que eles têm uma visão muito particular da realidade, né? E eu acredito que isso esteja conectado com a forma de pensar, né? O talento para escrever, me parece, pelo que a gente vê, o que a gente tira desses manuais, né, é justamente isso. A maneira individual, a maneira original de pensar desses autores. Então ele está falando isso. Quando você vai decidir escrever, você tem que pensar que você não vai escrever sobre um assunto muito gigantesco, ou sobre a vida, sobre o universo e tudo mais. Isso vai mais dificultar a sua tarefa do que facilitar. Então ele diz, é o seu olhar, é o ângulo que você vai escolher para escrever que vai fazer a diferença no seu texto. E um adendo a respeito de Moby Dick, que foi o livro que eu li. Guerra e Paz eu ainda não li. No Moby Dick, as pessoas têm a impressão de que a conversa lá das baleias é interminável e que é esse o foco do texto. Mas, de fato, gente, na minha leitura eu não vi isso. Eu achei que isso é um pedacinho de tudo que aquele livro grandioso é. E a parte filosófica do texto foi o que mais me chamou a atenção. Talvez, se você goste desse tipo de livro, valha a pena ler ou reler o Moby Dick por essa ótica. Porque é um livro que se aprofunda muito em termos filosóficos, né? E, em segundo lugar, a história mesmo, a narrativa do Ismael, né? E do Capitão Ahab também, são a narrativa deles é o que mais importa na história, é o que vai te mover, é o fio que vai te conduzir naquele livro. Mas voltando a esse livro aqui, que é o que interessa no momento, ele vai falar sobre a narrativa, justamente, né?
um pouco mais pra frente ali no capítulo, nos capítulos finais, ele vai dizer que você deve ter a narrativa como ponto de partida do seu texto. O que quer dizer isso? Vamos fazer um panorama aqui. Existem alguns tipos de texto, né? O narrativo, o descritivo, né? O injuntivo. Você precisa olhar para o seu texto, mesmo que ele seja de não ficção, do ponto de vista da narrativa. Porque mesmo não sendo ficção, vai ter uma narrativa ali. E é nela que você tem que se concentrar, ele diz. Porque o que atrai qualquer um é a narrativa. Todo mundo gosta de uma boa história. Todo mundo fica capturado por uma narrativa e por essa sensação de querer saber o que vem a seguir, né? Causa uma intriga naquela pessoa, né? Uma intriga no sentido de ela vai ficar pensando o que está acontecendo aqui, o que vai vir a seguir. É uma trama, né? E isso vai ajudando a envolver o leitor. Então ele diz aqui no texto que, seja qual for o seu gênero, a narrativa tem que ser a espinha dorsal dele. Mesmo que você vá preenchendo aquilo com outras informações para que o seu objetivo final seja atingido. Eu acho isso muito interessante, porque se você pensar a literatura, ela sobrevive hoje porque é narrativa. Porque se não fosse, ela já tinha ido para o brejo há muito tempo, né? Enfim, eu acho que essas são as principais lições, né, desse livro. Como eu falei, ele tem aqui capítulos específicos sobre quem vai escrever uma entrevista. Então é bem prático mesmo, por isso era usado nos jornais, né? A pessoa entrava no jornal e não sabia como fazer uma entrevista. Esse livro era uma espécie de guia. Vai lá no capítulo sobre entrevista e vê como que eu devo proceder para fazer uma entrevista. O que vai fazer a minha entrevista ser interessante, né? Chamar a atenção. Também sobre as memórias, como eu falei no início do vídeo, as memórias, elas parecem ser um gênero que está atraindo cada vez mais a atenção das pessoas e é um gênero que vale a pena investir, né, se você quer ser escritor. Em resumo, é um livro muito bom, tá? Tem algumas questões políticas aqui, se você se incomoda com isso, eu sugiro que passe por elas, deixe pra lá, né, como eu fiz, porque o que importa mesmo é que o autor, ele era bom, né, em escrever, aparentemente, pelo livro que a gente tem aqui em mãos, e ele tinha conselhos bastante valiosos aí para quem quer escrever, né? E aí eu vou fazer um adendo final aqui, só porque eu mencionei o livro do E.B. White, né, que é esse manualzinho, e quando você olhar, você vai ver que ele vai dar exemplos que servem muito para a língua inglesa. Então, eu achei interessante fazer uma menção a um livro que faça isso em português, se você é escritor ou se você precisa escrever para sua atividade diária, para o seu trabalho. Eu recomendo esse aqui, o Comunicação em Prosa Moderna. Esse é um dos livros que a gente tem sobre o assunto, né? Em português. Vocês estão vendo que ele é bem alentado, né? Ele tem bastante coisa, ele abrange desde a narrativa até os textos mais técnicos, também tem texto argumentativo, ele tem uma base lógica muito interessante, né? Para quem está estudando ou pensando em estudar lógica, tem um capítulo aqui que fala sobre isso. E ele tem essa parte de gramática também de um modo muito prático. Ele fala, por exemplo, da oração subordinada, ele vai te dizer como é que a oração subordinada usada no texto vai interferir na maneira como ele vai conduzir a visão do leitor, né? No texto argumentativo, por exemplo. Então, eu recomendo muito esse livro aqui, se você é da área ou gosta de escrever, tá certo? Então, é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam a respeito desse livro. Se você conhece o livro, deixa aí a sua opinião. E coloque um joinha aí se você gostou
desse vídeo, desse comentário, porque em breve eu vou trazer mais livros sobre o assunto. Eu gosto bastante desse assunto, eu adoro ensinar redação, é uma paixão que eu tenho, então eu vou trazer mais coisas aí a respeito desse assunto, tá bom? Até a próxima!